Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom Dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9. Você ouve também na web rádio Nova Gospel no www.fmmais.com.br. Não, fmmais.com.br é Mais FM. A Nova Gospel é www.radionovafm.org. Aí sim, você pode ouvir nosso programa às 11 da manhã. Às 20 horas, a nossa representação na Mais FM e também na web rádio Nova Gospel. Você ouve também nos aplicativos e também, é claro, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, que já está no ar para você participar, para você dar a sua opinião, para você fazer o seu comentário, né? O programa de hoje promete muitas informações, muitas notícias para você ficar bem informado, né? Para você nos ajudar também aqui a divulgar as notícias do dia. Portanto, participe conosco. Comigo está a Kellen Cunha, na técnica de som, e também o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, Morgantini. Bom dia. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, amiga Edmar Silva e todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui pela Mais FM. Pois é, nós começamos nosso programa. Hoje tem rodada do futebol, vamos começar pelo esporte? Vamos começar pelo esporte, vamos falar o que aconteceu ontem, porque ontem teve confusão, né? Ontem teve rodada da Libertadores da América e o Santos teve um revés incrível, né? Porque tinha empatado o jogo de ida fora de casa, jogando na Argentina, jogando em Quilmes contra o Independente, em 0-0, ou seja, precisava de um resultado simples para poder reverter e se classificar. Acontece que a Conmebol encontrou uma escalação irregular de um atleta do Santos e decretou uma derrota, impôs uma derrota ao Santos de 3-0. Com isso, o Santos entrou perdendo 3-0, precisava fazer 4 gols. Obviamente não fez nenhum. Acontece que a torcida ficou muito nervosa com a situação toda, essa revolta toda por conta desse revés político, né, esse revés extracampo. E começou a criar confusão, começar a quebrar tudo na Vila Belmiro e a acionar rojões em direção ao campo. O juiz encerrou o jogo com 36, 37 minutos do segundo tempo, e isso, claro, deve render uma punição ainda maior, exemplo que aconteceu com o Flamengo, no jogo contra o próprio Independente, né, no Maracanã, quando houve aquelas cenas de invasão de campo. Então, a Conmebol deve também fazer uma punição exemplar, sobretudo peso de mando de campo, portões fechados e por aí vai com o Santos. O fato é que o Santos foi eliminado nessa situação confusa. Há quem fale, há quem diga que essa punição ela é um desdobramento, ela é uma segunda parte de um imbróglio que já vem sendo travado aí, do mal-estar que vem sendo criado entre a CBF, né, sob o comando da sua direção, e a Conmebol, por conta de escolhas e apoios e decisões políticas. Então, deve haver um problema, e muitos estão atribuindo o Santos como sendo bode expiatório, né? Foi o primeiro que apareceu aí em relação a esse problema político. Dando prosseguimento aos outros resultados, o jogo
principal de ontem foi a vitória do Grêmio por 2-1 no tempo regulamentar contra o Estudiantes de La Plata. E o Grêmio conseguiu um gol nos descontos, fez 2-1, foi para os pênaltis e conseguiu um fato hoje considerado raro. Conseguiu converter todas as cobranças de penalidades, 5-3, classificou-se para as quartas de final e pega outro argentino, o Clube Atlético Tucumã, que está apenas na segunda participação na Libertadores, que ontem, jogando fora de casa, perdeu por 1-0 pelo Atlético na somatória das partidas, se classificou. Você quer saber de hoje? Muito bem. Hoje tem o quê? Hoje tem o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, né? É isso? Hoje tem Campeonato Brasileiro da primeira divisão, exatamente. Hoje nós temos o Atlético Paranaense que vem embalado, né, por vitórias, tem um bocado de jogo que não perde, né, vem sendo aí uma nova sensação dessas últimas rodadas. Ele recebe o Vasco da Gama, ou seja, o Vasco tem uma pedreira, porque o Vasco luta diretamente com os adversários que estão abaixo na tabela para não entrar na zona de rebaixamento. Né? Um clássico do Nordeste, né? Ceará e Bahia, partida disputada em Fortaleza. Né? Nós temos pela Libertadores da América um jogo, aliás, um jogo para pegar fogo, desse para quem gosta de futebol raçudo. Pela Libertadores temos River Plate e Racing, também valendo vaga nas quartas de final. E aí, seguindo pela Libertadores, os brasileiros, tem Corinthians e Colo-Colo, Corinthians jogando em casa, e uma batalha, né? Uma missão quase impossível do Flamengo, para quem gosta de dizer que acredita em milagre. Né? Hoje é dia de milagre no Mineirão, para o torcedor do Flamengo, porque o Cruzeiro recebe o Flamengo tendo uma vantagem conquistada no Maracanã de 2-0. O Flamengo precisa fazer 2 para poder levar os pênaltis ou fazer uma diferença maior para matar o jogo. Muito bem. Então, as notícias do esporte, né? Você fica bem informado de tudo que acontece no futebol brasileiro. Bom, nós vamos às notícias dos principais sites de notícias do Brasil, nesta manhã, né, de quarta-feira, hoje, 29 de agosto. O G1 traz uma manchete principal aqui, falando sobre o perfil dos candidatos, o perfil médio dos candidatos nas eleições de 2018 é homem, branco, casado, com ensino superior. Diz o seguinte, das mais de 28 mil vagas, mais de 28 mil pessoas que se registraram para disputar as eleições, segundo o TCE, tem esse perfil, né? Homem, branco, casado, com nível superior. Então, um levantamento feito, né, pelo G1. É uma estratificação interessante, né, da média aí dos candidatos, do perfil dos candidatos, que é uma estratificação que vai bem ao encontro, que combina bem com a classe política brasileira, com os que já estão eleitos. Né? Se a gente pegar no Congresso Nacional, vamos encontrar esse perfil também, homem, branco e casado. Se você estratificar mais, vai encontrar lá perfil empresarial, adepto do agronegócio e tal. O que não é proporcional à realidade da população brasileira. Né? Nós temos uma maioria negra, uma maioria de mulheres, né? E uma maioria com nível educacional mais baixo. Né? Um nível educacional que certamente não é. Nós não temos uma maioria, né, estratificada de pessoas com nível superior, com curso superior completo, mas aí a gente percebe, então, a necessidade de se criar mecanismos, seja por lei, seja por conscientização, seja por incentivo a candidaturas, né, seja por cotas, a forma como melhor a gente chega nesse resultado, para justamente tentar aproximar o perfil dos políticos, né, o perfil da classe política, da representatividade brasileira com o perfil dos candidatos e, principalmente, alinhar com o perfil do que é o Brasil. O Brasil é negro, o Brasil é mulher, né? O Brasil ainda luta por um acesso à educação superior, que já avançou muito, mas que precisa de uma continuidade numa política de inclusão, né, de inserção das pessoas aos cursos superiores, muito forte, para nós podermos mudar o cenário como nós estamos hoje. Porque, do contrário, qual que é o impacto disso? Que bom, que a maioria lá
tem curso superior dos candidatos, é um grande bom nível? Não necessariamente. Nível de quê? Né? E mais, quando você não tem alguém que lhe representa, ele vai ficar naturalmente mais distante daquilo que você luta. Você não precisa ter um analfabeto para lutar por analfabetos. Mas é muito, isso já é estatisticamente comprovado, que é muito mais identitário, que você cria uma identidade muito mais forte quando você tem alguém que representa um grupo. É como um líder comunitário. Imagina eu que moro lá na Santa Isabel, se eu me candidatar e ganhar para ser líder comunitário aqui do Arco Verde. Olha, eu vou lutar pelo Arco Verde. Eu nem conheço as ruas, eu nem conheço as pessoas, eu não sei qual que é a rua tal, que tem o buraco X. Eu não sei qual é o problema em relação ao terreno baldio que tem na rua Y. Então, eu moro em outro lugar, quer dizer, então eu vou representar, eu posso ser um ótimo representante, eu posso ser para advogar por grandes causas aí para as pessoas, mas se eu não conhecer a realidade inserida, nós temos aí um problema de uma distorção. E é isso que nós temos visto historicamente, não é dessa eleição, mas que vem se confirmando nessa eleição em relação aos nossos representantes. Muito bem. A outra notícia logo depois trata da entrevista, né? Ontem o candidato Bolsonaro esteve no Jornal Nacional e também esteve na Globo News, no Jornal das 10, né? Onde deu entrevista. O destaque do G1 aqui é: Bolsonaro diz no Jornal Nacional que é policial que matar 10, 20, 15 ou 20 deve ser condecorado. Na Globo News, Bolsonaro afirma que vai extinguir o Ministério das Cidades, né? Então, o candidato do PSL, ontem entrevistado, uma entrevista muito tensa, bastante tensa, e que certamente vai repercutir nesta quarta-feira. É um dos vários momentos de aperto, constrangimento que o candidato está passando, certamente ontem foi o pior deles. Porque é exemplo do que o Jornal Nacional já fez em outras eleições, e já fez anteontem com o Ciro Gomes, fez ontem com o Bolsonaro e vai fazer com o demais, apertar, que é falar de questões que causam aí constrangimento ao candidato. E no caso do Jair Bolsonaro é muito difícil, porque grande parte do que ele fala é passivo de muito questionamento e causa constrangimento em qualquer tipo de sociedade minimamente civilizada. Né? Inclusive essas incongruências políticas. Você é o novo da política, mas você aplicou a família, você colocou mulher lá, empregou, você elegeu 3 filhos, né? Um deputado federal, estadual, vereador. Só falta o prefeito. Então, exatamente. Então, ele tentou, né? Ele tentou, porque, inclusive, o filho dele, que é deputado estadual lá no Rio de Janeiro, foi candidato. Aquele que foi responsável por uma das cenas mais icônicas da eleição passada. Ele desmaiou no debate. Ficou nervoso e desmaiou, Eduardo Bolsonaro. Foi acudido, inclusive, por uma médica, a Jandira Fegali. Sou, então, concorrente lá, adversário. Mas o principal ali do Jair Bolsonaro, eu destaco 2 pontos. Primeiro, as mentiras. Ele foi até uma rede nacional. A maior audiência do Brasil, cerca de 90 milhões de pessoas assistem diariamente ao Jornal Nacional, e contou 2 mentiras. Né? Nós temos enumerado aqui, isso foi facilmente mentido, e o que me chama a atenção é a ingenuidade, né? Ou pelo menos a ingenuidade que ele imagina ele não ser desmentido, e das pessoas que o seguem em acreditar cegamente nele, imaginando que ia ser desmentido, foi desmentido. Eu acho que não faz muita diferença. Primeiro, é que ele falou que um livro, Aparelho Sexual e Si, publicado, segundo ele, foi publicado pelo MEC. O MEC comprou milhares de exemplares e distribuiu nas escolas um livro sobre educação sexual. O livro se chama Aparelho Sexual e Si, ele foi publicado pela Companhia das Letras e não integrou nenhum programa de distribuição de materiais didáticos nas escolas públicas. A outra mentira que ele contou tinham acabado de realizar o 9º Seminário LGBT Infantil. Ele ainda repetiu, 9º Seminário LGBT Infantil. A informação é falsa. Nunca, não é que houve um ou outro, não. Nunca houve no Congresso um seminário LGBT infantil. As informações são da Folha de São Paulo, através da agência Lupa, que é uma agência criada pela Folha, exemplo de outros que tem, o Globo tem, o UOL também tem, o G1 também tem, que são agências, grupos criados especificamente para checagem de fatos. Fala um troço. Olha, o Brasil aqui com
com Lula nunca morreu uma criança de fome. Aí o cara vai lá, chega, não, peraí, isso é mentira. O que aconteceu? Então, aqui, em relação ao Bolsonaro, ele contou 2 dessas mentiras. Mas, apesar das mentiras que ele conta sabendo que a claque dele vai seguir, o que, para mim, ele falou de mais grave foi quando ele acatou, quando ele deu anuência à fala do seu vice, dizendo que os militares, chegando na presidência, se necessário, iam impor uma solução para o Brasil. Impor. E ele falou essa frase, o apresentador William Bonner repetiu essa frase para ele, e ele disse que era por aí mesmo, que é para encontrar solução, para o bem de todos, e que, segundo ele, a revolução militar de 64 deu jeito no país. Enfim, houve um momento de muito constrangimento. No campo da realidade, para quem é trabalhador, ficou muito claro que ele reverbera aquilo que ele disse ter ouvido de empresários. Foi questionado e reafirmou de que é preciso cortar direito do trabalhador para, segundo ele, gerar emprego. Nós já vimos o corte no ano passado de direitos do trabalhador, da reforma trabalhista, o tanto de emprego que ela gerou. Nós estamos vendo aí, ó, o desemprego foi só aumentando. Além de não gerar, gerou desemprego. E agora ele acha que tem que cortar mais, segundo ele, para gerar emprego. Tem que cortar mais, para atender quem ele quer que o financie, quem ele quer que o apoie. Que são as empresas, que são os grandes empresários, são aqueles que têm muitos empregadores e pagam, claro, todos os tributos, fazem o recolhimento dos impostos que garantem a previdência e garantem o futuro do trabalhador. Então você imagina assim, tipo, que corte que é? Nós queremos saber. O William Bonner perguntou qual que é o corte. Porque se ele não fala, não podemos imaginar o que é. Ele vai acabar com o 13º salário? Pode ser. Ele vai acabar com as férias remuneradas? Pode ser. Que tipo de corte que mais o trabalhador pode receber? Vai acabar com o FGTS. Vai acabar com o FGTS? Então, ele deixou isso nas entrelinhas, na verdade, não. Ele fugiu da resposta, mas deixou claro que precisa fazer isso. Então, torna-se mais curioso, talvez mais surpreendente do que ver um negro, uma mulher, ou raramente se vê um homossexual apoiando a causa de Jair Bolsonaro, é ver agora um trabalhador, alguém que vive de salário, independentemente de quanto, pagar esse preço, fazer essa aposta no escuro e imaginar que Jair Bolsonaro fazer a solução. Essas foram as ponderações, uma entrevista que certamente repercutiu muito e o colocou numa berlinda. Muito bem. Ainda, nós vamos para um pequeno intervalo, né? Depois a gente volta com mais informações aqui no Anápolis Notícias desta quarta-feira, 20 de agosto. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem?
Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, conserto de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. Os melhores cantores estão aqui na sua Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 29 de agosto de 2018. Quero agradecer ao pessoal que está conosco aqui na nossa live pelo Facebook, a Lucimar Batista Mendes Borges, todos os dias conectada. O meu amigo Marley Fernando, estava meio subido, hoje está conectado com a gente. Obrigado, Marley. A Lorena Monotoril também desejando um bom dia. Quero abraçar a minha amiga Ludmila Rodrigues, que também acompanha o nosso programa. Mais tarde ela acompanha. Também a Adriana Pereira, né, torcedora do Flamengo, sempre ligada. Um abraço também para a professora Gênia, sempre também acompanhando. E também para, deixa eu ver aqui, a Mila, né, está sempre ligada. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa, né? Aí tem várias maneiras de você ouvir, né? Nas redes sociais, você ouve em 87.9, você ouve no nosso site, você ouve nos aplicativos. É isso aí. Bom, mas a gente falava no primeiro bloco sobre a entrevista do Jair Bolsonaro à TV ontem, e outra notícia envolvendo o Jair Bolsonaro é um processo, né, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, e o Supremo Tribunal Federal votou, esse processo estava em discussão ontem, né, mas acabou sendo adiado o julgamento, né, a denúncia contra Bolsonaro por causa do racismo. Parece que houve um impasse, né, uma divisão na votação do STF, né, STF. Em relação a tornar ou não ele réu. Como é que é essa história? Na verdade, eu não acompanhei, né? Mas me parece que houve pedido de vistas, né? Mas qual que era o julgamento? Não, o julgamento para que ele se tornasse réu no processo por racismo, né? Aceitar a denúncia do Ministério Público por racismo, e o adiamento foi feito em razão de um pedido de vistas. Ou seja, o que me chamou a atenção é o seguinte, é que alguns processos, aquilo que a gente sempre menciona aqui, né? Alguns têm uma celeridade absurda e outros nem tanto, né? Isso aqui não é importante, vamos deixar para depois, vamos aguardar mais um pouco. E aí, o que cai por terra nessa história toda é exatamente aquele argumento de que o processo do presidente Lula foi priorizado, se furou fila e teve uma celeridade recorde, justamente porque queria se dar lisura, né? Queria se dar segurança jurídica à democracia nas eleições, ou seja, definir se ele pode não ser candidato, se ele ser preso ou não, se ele ser condenado ou não. Mas não é o mesmo critério usado para o segundo colocado nas eleições, estão querendo deixar ele lá. Né? Por que não querendo deixar Bolsonaro concorrer? Né? É porque tem um complô para ele ganhar? Olha, certamente que não.
né? O Bolsonaro é aquilo que nós falamos. É um candidato, a nossa avaliação é feita, a nossa de muita gente é feita para perder. Ele é feito para estar lá para competir com alguém e perder as eleições. Muito bem. O G1 faz uma matéria também com relação ao debate, à entrevista de ontem, diz assim, o que é fato ou fake nas entrevistas de Jair Bolsonaro para o Jornal Nacional e para o Jornal das 10, né, da Globo News. Aí ele diz o seguinte, mas a gente fala do Bolsonaro, mantive minha linha em Brasília, inclusive citado no Mensalão por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Aí diz o seguinte, não é bem assim. A citação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, sobre Bolsonaro, se referiu a uma votação específica que aconteceu em outubro de 2003 e não a todo o esquema do Mensalão, né? Durante o seu voto no julgamento, Barbosa citou a votação da lei de falências para exemplificar a compra de votos no Congresso. Ele afirmou que os líderes dos 4 partidos, cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie, Partido dos Trabalhadores, orientaram suas bases a aprovar o projeto, e que somente Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do partido na Câmara dos Deputados. O ministro afirmou, porém, que vários parlamentares do PT também desobedeceram a orientação da liderança do partido e do governo e votaram contra a subemenda em referência. Ele disse, fui citado por Alberto Youssef como um dos 3 deputados do PT que não buscou dinheiro na Petrobras. Aí a resposta disse que é fato, né? Em depoimento prestado em outubro de 2014, com base no acordo da delegação premiada na Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef detalhou o esquema da corrupção do Partido Progressista, que vários recebiam pagamentos em troca de apoio e votação. Em vídeo, ele citou o nome de 3 parlamentares que não recebiam dinheiro, uma senadora, Ana Amélia, os 2 deputados, Paulo Maluf e Bolsonaro. Então, aqui um texto longo, tem muitos detalhes, mas certamente, né, para o nosso ouvinte que tem interesse, pode depois checar o que é fato e o que é fake, né? Nessa entrevista. Bom, a ex-senadora e candidata Marina diz que distribuir armas não resolve o problema da violência, né? A Marina continua avançando no seu projeto de ser a mulher do óbvio, né? Uhum. A Mulher Maravilha da obviedade. Obviedade. Ela some durante 4 anos, aí ela aparece no período eleitoral e ela fica falando coisas que ou não comprometem nada, né, como essa, é óbvio, né? Ou ela não se define, né? O que vai fazer? O que vai fazer? Detalhe. O que nós queremos agora, o momento agora do brasileiro, é que detalhe. Eu vou tirar todo mundo do SPC. Como? Né? Como? Aí vai. É assim. Bacana. Né? Eu vou dobrar o salário mínimo, como o outro lá falou. Tá, como? Porque o impacto disso é um negócio. Vai receber e vai dobrar. Como é que é? Isso, exatamente. Vai entregar em nota dobrada. Então, isso é o como. A Marina tem uma dificuldade muito grande no como. Em relação às declarações aí, óbvio, né? Em contrapartida, eu claro. Que seria uma referência ao Bolsonaro. Uma contrapartida, né? Que o Bolsonaro está falando, tipo assim, mas a sociedade minimamente séria já entendeu que isso é uma questão vencida. Que não é colocando arma na mão de todo mundo que vai resolver o contrário. A arma na mão de todo mundo vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Os caras estão matando policial, gente. Os caras acham um policial lá armado, o policial reage, eles matam. O policial tem um treinamento. Não é bom. Sim, é melhor do que o que você vai ter. Ele é treinado para profissionalmente usar uma arma em condições que usa e que não usa. Os caras matam um policial. Você acha que vai matar você, bobinho, com a arma na mão? E outra, quer ter arma? Sabe quanto custa uma arma? Uma pistola? Tem nem ideia. Não é no mercado, porque no mercado negro o cara compra de R$1.000, R$500, revolvinho, o cara compra. Porque não vai ser assim, não é? Não é um negócio para todo mundo ter. A arma custou R$8.000, 5.000. Aí o cara que anda de moto aí na rua, que a moto dele está com o PVA atrasado, se pegar, ele só descer e ir embora. Não tem como pagar nada, né? Ele deve umas 10 motos de multa, a moto dele custa 3.000. Aí ele está achando que vai ter uma arma. Ele está achando que o Bolsonaro vai entrar e liberar a arma, você, tipo, Velho Oeste, você vai lá na biqueira, o cara compra droga,
Fala, eu quero você quer droga? Não, eu quero um 38, uma para mim, por favor. É R$200, toma aqui R$200. Aí ele vai andar com a arma na rua. A pessoa está fantasiando, tem um fetiche, acho que muito ainda do mundo infantil, de nós vamos transformar isso no Velho Oeste. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olha o que acontece com a gente, no entorno de Brasília. Os caras matam, repito, policial, o cara que está armado, o cara que está pronto para uma ação, o cara que às vezes vai agir, age errado, né? Fora o tempo, porque a vantagem é que já está com a arma em punho, morre. Mas nós vamos ter arma. A gente quer arma, sabe para quê, Edmar? A gente não quer proteger família nada, não. A gente quer ter arma para sacar no trânsito. Porque quando o cara me deu uma fechada e mandar aquele dedo, mandando eu para aquele lugar, eu acelero e mostro a arma para ele. Fala aqui, vem cá! Ou dou um tiro logo. A gente quer arma para isso. A gente quer que o Estado nos dê o direito, isso, né? Perfeita essa palavra, nos dê o respaldo para eu ter uma arma e ser um machão. Entendeu? Sabe aquela coisa do eu sou mais macho que você? No popular, o povo fala assim, aquele cara, você não é mais homem que você, não tem 3 cocos, fala-se muito isso. O que nós queremos é o 3º coco, para ser bem popular. E é isso que as pessoas acham, que um capitão da reserva do Exército, que nunca deu um tiro na vida, nunca matou ninguém... Aliás, essa pergunta eu queria fazer para ele, né? Porque ele fala tanto fácil. Ele vai dar arma e fala assim, vai ficar todo mundo mais macho. Ele é muito macho. Acho que o Bolsonaro encarna a figura do machão, né? Eu não sei de onde tiraram isso. Aí quer botar arma na mão de todo mundo. O Amoedo, por outro lado, afirma que, se eleito, vai privatizar a Caixa, o Banco do Brasil e os Correios. Esse é óbvio também. Esse também é bom demais, né? Esse é outro sensacional, né? Porque assim, olha, mas eu vejo no Amoedo uma coisa interessante. Me espanta muito alguns grupos que embarcam. Grupo é exagero. Mas algumas pessoas ali, alguns segmentos isolados que embarcam na ideia do Amoedo. Porque o Amoedo ele é muito coerente. Coerente com o que ele acredita e com quem ele representa. Ele é o candidato dos banqueiros, dos bancos, das multinacionais. Ele quer governar. Ele vai vender a Caixa provavelmente para ele mesmo. Né? Ele vai comprar a Caixa. Ou algum ex-sócio dele, amigo dele, porque ele é um banqueiro, ele é um executivo de banco, ele é um cara que fez a vida dele, a fundo dele ali. Mas eu não vejo nem essa questão de vou vender para um amigo, é um amigo porque ele conhece os caras, né? Ele conhece os grandes milionários. Aí você imagina, ele quer privatizar, ele quer vender a Caixa. E o Banco do Brasil é aquele exemplo de sempre. Se você não tiver um banco estatal que regule o mercado, ou seja, promovendo ele mesmo juros baixos, para pressionar, popular, né? para pressionar os outros, para ter linhas populares de crédito, fazer casa popular, para fazer financiamento, você acha que quem que vai te dar? O Itaú, o Unibanco, o Bradesco, o Santander é quem vão dar juros para você fazer alguma coisa? Agora, a quem interessa esses juros altos e o povo na mão dessa turma? Os donos. Eu também me interesso. Se eu tiver aqui uma carta de crédito com 10 mil pessoas me devendo, eu vou querer que a lei me autorize a aumentar os juros do jeito que eu quiser, porque eu vou tomar mais dinheiro e vou ficar mais rico. Aí você te pergunta, quantos bancos você tem? Essa é a questão. Agora, ele, pelo menos, ele é coerente com aquilo que ele quer, com o que ele acredita, né? É aquela história. Não é uma questão de estar certo ou errado. A questão é, isso serve para a nossa realidade? Isso serve para você, enquanto cidadão, para a sua realidade? Serve? Você é banqueiro? Você é dono de vários imóveis e que a especulação imobiliária te interessa, porque vai aumentar o preço dos imóveis, com isso aumenta a sua renda, porque você tem 30 imóveis e vive disso? Se você for, tudo bem. Mas se você não for, não cai nessa ilusão de se achar o que você não é, ou seja, rico. Muito bem. O UOL traz uma informação também na data de hoje, 29/8 de 2018, diz o seguinte: impulsionados por lulismo, PT e aliados lideram corrida em 7 estados no Nordeste. Aí tem um destaque aqui para o governador da Bahia, Rui Costa, que faz campanha ao lado de Fernando Haddad, que usa uma camiseta com a imagem do presidente Lula. Disputado para compor coligações por vários partidos no Nordeste, o PT trouxe no embalo da popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região a liderança nas pesquisas eleitorais dos candidatos a governos petistas ou coligados com eles
na maioria dos estados. Não precisa ir muito longe, né, amigo Edmar Silva? Porque aqui em Goiás nós já temos a estratégia da candidata Cátia Maria do PT justamente de colar a sua imagem de Lula. Né? Em todo momento fala, eu vou fazer em Goiás o que o Lula fez no Brasil, ou seja, aproveitando que Lula é líder nas pesquisas em Goiás, por exemplo, ele fala, se eu conseguir ter a metade dos votos dele, eu estou no segundo turno, eu estou disputando a eleição, se eu tiver um terço, eu estou representando bem. Então, essa é uma intenção. Agora, você imagina esses candidatos que já são mais competitivos, têm uma outra trajetória, o PT mesmo tem uma outra história nesses estados, tradicionalmente, o Partido dos Trabalhadores tem uma profusão de diálogo muito maior nos estados do Nordeste brasileiro, então colar essa imagem, criar essa estratégia é mais que natural. Ontem nós tivemos debate. Você soube? Teve o debate na Interativa, né? Ontem, na segunda-feira, teve na Interativa. Na Interativa segunda e ontem teve na TV Brasil Central. Na TV Brasil Central, aconteceu uma cena curiosa, né? O debate foi interrompido, acabou antes do tempo, acabou com pouco mais da metade, justamente porque o professor, nosso grande amigo, o professor Enzo de Lisita, que era o mediador, né, que é quem comanda o roda de entrevistas da TBC, teve um mal súbito, passou mal, né, sentiu muito calor, a pressão do debate certamente foi preponderante, ele passou mal, desmaiou, foi resgatado ali, atendido pelo Daniel Vilela e pelo candidato Ronaldo Caiado, sentou-se lá e não houve mais clima. A direção da emissora, em comum acordo com os candidatos, decidiu por fim ao debate. Né? Mas ontem, enquanto houve o debate, a gente pôde perceber essas estratégias. Por exemplo, a Cátia Maria falou muito mesmo sobre o presidente Lula. Eu sou a candidata do Lula. Né? O meu projeto é o projeto do Lula. Então, por quê? Porque tenta justamente colar nessa popularidade. Né? E no desempenho da pesquisa. E no desempenho da pesquisa, sem sombra de dúvida. Né? Então, algumas estratégias. Por exemplo, Daniel Vilela tenta mostrar que Caiado e José Elton eram aliados do dia. Eram, inclusive, do mesmo partido. José Elton só se tornou governador porque foi vice-indicado por Ronaldo Caiado. Isso é um fato. Ronaldo Caiado tenta se descolar disso e ser oposição, dizer que é a verdadeira oposição ao projeto de Marconi Perillo, né? Que é o grande comandante aí desse projeto iniciado lá atrás, com ele, inclusive, com o Tempo Novo. Então, essas estratégias a gente vai vendo cada uma delas acontecer. A coluna Giro Popular diz que Daniel e Ronaldo disputam pelo posto de oposição, né? É isso que você está dizendo. Que eles tentam passar a imagem de que são a oposição ao governo atual. É muito subjetivo, gente. Eu acho assim, muito frágil essa, né? Justamente por isso, porque eles, na verdade, eles andaram juntos o tempo todo, né? Não, eu acho, veja bem, se tem alguém que é oposição de fato, esse alguém tem que ser ao representante do PT, que nem está entrando nessa briga, e o MDB, porque tem perdido eleições desde 98 para o PSDB. O DEM, ao contrário. De fato, isso aí não é análise política, né? Não é interpretação. Isso são fatos. Quais são os fatos? O DEM foi quem lançou Marconi Perillo. Ainda quando era PFL, lançou Marconi Perillo. Ronaldo Caiado apoiou, em 98, o surgimento do Marconi Perillo no Tempo Novo, numa eleição que não tinha como ganhar. Ganharam em cima de Iris Rezende. A partir daí, o tempo todo o DEM fez parte, através do então Procurador de Justiça, Demóstenes Torres, que se tornou secretário de Segurança Pública, que se tornou senador na chapa junto com o governador Marconi Perillo. José Elton foi indicado, sim, em 2010, por Ronaldo Caiado, para ser o candidato a vice na chapa de Marconi. Aí romperam. Houve um distanciamento, não romperam. Não, o romper não é de hoje, não do DEM. O DEM sempre esteve na base. O Partido Democrata sempre esteve na base, sempre teve representantes na Assembleia defendendo o projeto do governo, sempre teve integrantes dentro do governo do Estado, mas a figura de Ronaldo Caiado, de fato, se distanciou há algum tempo, né, alguns anos. Agora, é uma estratégia, né? Difícil falar em oposição porque é muito subjetivo. Você pode ser de um partido opositor, mas nunca ter sido uma crítica. Você pode ser de um partido aliado e ter uma posição crítica. Então, esse julgamento não vai ser o Daniel, ou o Ronaldo Caiado, ou o Henrique Morgantini, que na Mais FM, que vai fazer. Esse julgamento ele é extremamente íntimo, né, do eleitor
imaginar quem faz oposição, quem não faz, e principalmente, para além de oposição, quem tem um projeto de modernização do Estado, de renovação do Estado, é porque os dois pregam também, além da história da oposição, os dois pregam também uma renovação, mudança de áreas, né? São candidaturas que pregam isso. Então, quem é? Aí, esse julgamento vai caber ao eleitor. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. Abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é... Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 29 de agosto. Lembrando que depois de amanhã, dia 31, né, eu disse ontem que era no sábado, mas na verdade é na sexta-feira, começam os programas eleitorais no rádio e na televisão, né? Então, a partir dessa sexta-feira, às 7 da manhã, tem programa político e durante todo o dia as pílulas, as chamadas pílulas, né? Com a apresentação dos candidatos para as eleições. No sábado, aí sim é o primeiro programa dos presidenciáveis. Bom, quero abraçar o pessoal que está com a gente no Facebook, a Lorena Andrade Leite acompanhando. O Vando Correia diz bom dia. Ele diz Bolsonaro dá arma e Amoedo dá dinheiro. Que maravilha. Mas se fosse o Amoedo dando dinheiro, tava bom. Ele vai tirar o dinheiro. Para quem que ele tá dando dinheiro? Vai dar para quem, né? Dado para... Certo, é isso aí. Vando Correia, um abraço em Ouro Verde, né? O pessoal de Ouro Verde sempre conectado. Um abraço aí.
Alcimar Batista Mendes Borges, o Marne Fernando continua com a gente, a Lorena Monturio também deseja um bom dia. São alguns dos que estão conectados nesse momento acompanhando o programa aqui na Mais FM. É isso aí. Bom, a gente destaca as principais notícias do dia. Até uma notícia no G1 aqui, o Morgantini falando sobre a questão vendo a publicidade na internet. Fizeram um grande estardalhaço ontem, dizendo o seguinte, que o Ministério Público investiga se políticos do PT pagaram por posts em redes sociais. Diz que influenciadora digital denunciou postagens feitas em troca de dinheiro. E os petistas negam, né? Todo mundo nega. Agora, grande novidade, ganhar manchete de jornal, falar que tem blogueiro, tuiteiro, né, que representa, pelo amor de Deus, onde nasceu o MBL, né? Já tem aí, inclusive, nas investigações sobre essa história, dos partidos que financiaram o MBL nas manifestações, né? Então, o MBL surgiu como movimento de internet. Agora tem twitteiros, a diferença, não vamos imaginar aqui que tem uma direita suja, desonesta, que pega dinheiro, e uma esquerda limpa. Que não. Olha, são pessoas. As pessoas se diferenciam em si pelas ideias e a conduta individual de cada uma delas. Mas não vamos criar castas. É uma coisa que eu particularmente não criar castas, imaginar que existe um grupo de pessoas que são absolutamente honestas. É como igreja. Qual que é a religião dos bons? É nenhuma. Porque todo mundo vai numa igreja e tem gente que presta e que não presta lá. Tem uns que você gosta mais, eu gosto menos, combina mais, você combina menos. Tem pastor que presta, combina pastor. Tem pastor picareta, tem padre picareta. Tem padre bom, ruim. Pedófilo. E pronto. Então, assim, qual que é o segmento? Me explica. Sabe por quê? É igual aquela história, e vou dar uma volta para chegar de volta nesse negócio. É igual aquela história de judiciário. Olha, os juízes são bons demais. Porque o juiz é tudo honesto. O judiciário brasileiro está salvando o Brasil, porque uma coisa que a gente sempre fala, a Lava Jato postou a lista do Executivo, a lista do Legislativo, a lista da Odebrecht, que tem os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores. Cadê a lista do Judiciário? Será que de todos os grupos que pegaram dinheiro, tiveram um rolo, ninguém no Ministério Público, num juiz, um desembargador, num ministro, ninguém nunca se miscuiu com isso? Vamos criar uma ideia de que existe uma casta? Não existe. Não existe uma casta de gente honesta. Os canhotos são honestos. Os brancos são honestos. Durante muito tempo no Brasil teve isso. Estou fazendo essas analogias para você, ouvinte, refletir sobre o seguinte. Não existe uma direita que é honesta ou desonesta, ou uma esquerda que é desonesta. Todos nós somos pessoas e cada um tem a sua própria índole, a sua forma de defender suas ideias, com honestidade, com lisura, seguindo as regras ou não. Não nos iludamos. Ninguém não sei. Claro que tem gente patrocinada para falar bem do Piauí, ou para falar bem do governo de São Paulo, ou da prefeitura do interior de Goiás, ou do governo não sei da onde, ou do deputado tal. Claro que tem gente patrocinada, e não é gente contratada, que presta assessores, não. É gente que está lá para fazer um merchan. O que é o merchan? Merchan é quando você está, igual na transmissão ao vivo aqui, e eu ganho dinheiro aqui da Pepsi. Aí eu chego aqui, pronto, eu estou com um boné que é da Lola, cervejaria de um amigo meu. É como se eu, em vez de contar que eu estou ganhando dinheiro, sou patrocinado pela Lola, eu chegasse todo dia aqui, abrisse uma Lola, uma cerveja, e fizesse assim, acabei de tomar uma Lola aqui maravilhosa. Pronto, eu estou fazendo propaganda, mas não estou contando que estou recebendo por isso. Todo mundo está ouvindo e falou, esse cara é tão bacana que ele está tomando, assim, vou provar a cerveja dele. Pronto, esse é o merchan. E isso acontece na novela, quando o cara vira assim, pega o meu shampoo Nivea, por favor, ele pega o Nivea, assim, dá um close na câmera, entrega, toma aqui, meu amor, seu shampoo Nivea. O perfume do Boticário. Pega o perfume Boticário, que hoje eu tenho uma noite especial. Tá bom. Então, e isso acontece também na política, quando o cara está lá tweetando, escrevendo sobre um monte de coisa, olha, porque isso, que o Bolsonaro é aquilo, porque é bom, porque é ruim, aí no meio ele solta, pai, mas troço bom mesmo é o que a gente está vendo lá no Piauí com o Wellington Dias. A gente não vamos nos iludir. Nós não podemos ter também essa leviandade, e essa cabe aos outros. Nós sabemos que é o grupo que é bom de fazer essa leviandade. Mas de imaginar que não acontece. Acontece. Agora, o que me causa uma certa revolta, eu ia falar certo, espanto, mas espanto não espanta não. Mas uma certa indignação
é ver que colocam em áreas assim, de grande escândalo. Olha que escândalo que vem acontecendo aqui no Brasil. Tem tuiteiro que recebeu R$1.000, R$1.500 aí para falar. Gente, tem uma massa de gente que não recebe nada e tem 30 anos que levanta uma bandeira e sai nas ruas defendendo uma ideia. Na época nasceu inclusive coxinha e mortadela por isso. Porque diziam que os manifestantes que foram lá contra o impeachment da Dilma ganhavam pão com mortadela. Hoje nós temos em Goiás 33% de gente está ganhando pão com mortadela, ou ganhando R$1.000 para tuitar, porque falam tudo para votar no Lula. No Brasil, a estimativa dos votos válidos que o Lula tem hoje são 54 milhões. São exatamente o mesmo número de votos que a Dilma teve no segundo turno. São 54 milhões de pessoas, então, que estão recebendo R$1.500 no Twitter, para falar bem do Piauí, ou recebendo pão com mortadela. Vamos nos livrar dessa ingenuidade de achar que o processo é feito sob a tremenda lisura, mas vamos também parar de dar área de escândalo a uma coisa que é absolutamente banal, né? Porque, banal. O Twitter está aqui, o Facebook, todo mundo compartilha, curte o que quer, né? Fala o que quer. Aliás, às vezes fala até demais. Isso. Mas, é um negócio... Agora... eu acho assim, ficar procurando uma maneira eu acho que isso aí pode ser vamos dizer assim, um tiro no escuro, né? O tiro que sai pela culatra, né? A história, né? Já que fala de arma, né? No programa. Mas assim, porque isso, na verdade, eu fiquei imaginando que vai motivar aqueles que realmente defendem essa bandeira a realmente tuitar e fazer, né? E compartilhar e fazer lá o proselitismo que é feito nas redes, né? Muito bem, mas o Jornal Popular, ainda sobre a campanha aqui de Goiás, diz que o seguinte, fez um levantamento aqui sobre a parte financeira da campanha eleitoral. Daniel Vilela do MDB, Ronaldo Caiado do DEM declararam 92% do total arrecadado até agora. Doações de empresários contribuem para aumentar a conta de democrata, né? Então, um levantamento, os candidatos somam R$6.900.000 em recursos para a campanha. O Daniel Vilela tem uma receita de R$3 milhões, o José Eliton, R$500.000, e a Cátia Maria, R$20.000, e o Ronaldo Caiado, R$3.358.840. Esse é o dinheiro que já foi colocado na campanha, colocado na prestação de contas no TSE, né? Então, me chamou a atenção aqui os valores, né? O Daniel Vilela já tem 3 milhões lá lançados, o Ronaldo tem 3.358.000, o José Eliton, R$500.000, né? Uma bagatela, e a Cátia Maria, apenas R$20.000. Cada um vai a sua maneira. Né? Um pouquinho desigual. Isso é só o começo, né? É claro que aí tem as fontes de onde vem o dinheiro, né? Como de onde vem, por exemplo, do Daniel Vilela, vem da direção nacional do MDB via fundo eleitoral. Do Zé Elito também, via fundo eleitoral da direção nacional do PSDB. Do PT, direção estadual do PT, via fundo partidário. E 2.500.000 do Caiado vem também do fundo partidário. A direção estadual contribui com 664.000, doações de pessoas físicas 187.000, financiamento coletivo 7.040. E aí os gastos ainda são pequenos, né? A campanha está começando. Mas interessante os dados, né? Financeiros da campanha das eleições para o governo do estado. Uma observação disso? Ainda está começando, né? A observação que nós temos para fazer é o seguinte: dinheiro ajuda todo mundo, faz bem para todo mundo. A falta dele atrapalha todo mundo. Mas tão importante quanto ter dinheiro é saber usar de forma estratégica, né? É isso que nós temos visto, né? Principalmente no mundo com tantas limitações, no mundo que nós temos hoje, na eleição, a nossa realidade hoje, ela é muito limitada, né? Veja, 20 anos atrás nós podíamos fazer showmício, né? O cara que tinha dinheiro, ele chamava o Leonardo para cantar, chamava o Roberto Carlos, Zé de Camargo. O céu era o limite. E aí chamava, fazer um show e o cara político lá aparecia e tudo mais. Podia fazer outdoor.
Podia pintar muro. Hoje sequer muro pode. Hoje eu devo fazer cartaz, tem uma limitação de tamanho. De som, né? Nem o carro de som, muitíssimo bem lembrado. O carro de som que era nem o carro de som que ficava o dia inteiro na tela. Vote no João! O João vem aí! Vote no Zé! Não, só pode com um cara dentro, com um cara junto, né? Então, essas limitações todas também limitaram a questão do dinheiro, né? Da vinda de recursos. Então, usar isso de forma inteligente, né? Usar isso de forma objetiva, traçando uma estratégia, é tão fundamental quanto ter o dinheiro. Muito bem. Bom, aqui para destacar as notícias de Anápolis, lembrando que para atingir a meta, a Prefeitura de Anápolis realiza o novo dia D de vacinação contra pólio e sarampo. Então, neste sábado, dia 1º, é o dia D, novamente o dia D de vacinação. Então, a gente chama a atenção dos pais, né? É fundamental levar as crianças para a vacinação. Então, próximo sábado, novo dia D contra pólio e contra sarampo. Tem uma notícia no Jornal de Anápolis aqui, Morgatini, nosso tempo está se esgotando, mas o secretário anuncia a entrega de trecho da obra do anel viário para a primeira semana de setembro. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o vereador licenciado de Anápolis, Leandro Ribeiro, afirmou à Rádio Manchester, nesta terça-feira, 28, que um primeiro trecho da obra do anel viário de Anápolis será entregue na próxima semana, ou seja, primeira semana do mês de setembro. Isso aí, tem essa previsão mesmo? Está na voz de Anápolis, eu confio. Está na voz de Anápolis aqui, se confirma, né? Se está, eu confio. Então, a previsão de... Essa semana, inclusive, houve manifestação e movimentação, semana passada, aliás, de moradores, né, de um condomínio que tem ali, né, reclamando justamente da poeira, da dificuldade para transitar para a cidade, para as escolas, principalmente os meninos, as crianças, né, com grande dificuldade. E o Leandro Ribeiro, vereador, secretário de Desenvolvimento do Estado, está dizendo aqui que vai inaugurar parte dessa obra na próxima semana. Fiquei curioso. Segundo o secretário, esse trecho é que tem início na rotatória do Aeroporto Municipal de Anápolis e vai até a rótula nas proximidades do Centro de Treinamento da Napolina, que fica na metade do caminho da obra, né? Então, um detalhe aqui que vai até a Napolina e que o Leandro Ribeiro... agora eu comecei a acreditar, né? Que o Leandro Ribeiro, ex-presidente da Napolina, né? É claro, né, que falando da Napolina, mas aí também é claro que vai beneficiar os moradores lá do mencionado condomínio. Isso aí. Bom, mais alguma informação para fechar? Não temos mais nenhuma informação. Vamos voltar amanhã com o Goiás a Notícia. Isso. Então, bom dia para você. Sim. Hoje tem aniversário. A Kelly está dizendo que hoje tem aniversário da minha amiga Maria T. da Silva. Maria Thelma da Silva. Estou falando Maria T. porque eu achei o cartão dela e estava lá, Maria T. da Silva. Quem é essa pessoa? Então, a minha amiga, minha cunhada Thelma, fazendo aniversário, parabéns, né? Que Deus abençoe, que Deus dê muitos anos de vida, muitas alegrias. Ontem, acho que foi ontem também, foi aniversário do Jonathan. O Jonathan fez 15 anos, um abraço também para o Jonathan, da Igreja Batista Nova Jerusalém, um abraço para ele e para toda a família. Certo? Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, com os parabéns para você e para eles, a gente encerra o nosso programa. Bom dia para você, até amanhã. Bom dia, Edmar. Bom dia, Galencoé. Bom dia, até amanhã. É isso aí, amanhã de volta às 8 da manhã, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da Mais FM, trazendo para você as principais informações. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM.